Neste domingo, primeiro depois da Páscoa, oitava de Páscoa, assim chamada, porque a Páscoa continua dia após dia, pois Ele está presente conosco todos os dias até o fim dos tempos, nós festejamos o Domingo da Misericórdia. Foi expressa a vontade de Jesus para Santa Faustina que neste domingo o céu pudesse derramar sobre a humanidade graça sobre graça, e Jesus prometeu indulgência plenária para todos aqueles que, confessando dentro de uma semana, comungassem neste dia, segundo esta intenção, pois, dizia ele, as comportas do céu estão escancaradas sobre a terra, uma chuva de graça, uma chuva de misericórdia, uma torrente de graça. Interessante que as leituras desse domingo, que a liturgia já previa antes que Jesus pedisse a instituição desta festa, são exatamente as leituras que, de forma melhor, podem nos ajudar a entender a graça de sua misericórdia, especialmente o Evangelho de São João, que no capítulo 20, no versículo 19 e 31, fala da aparição de Jesus no cenáculo para os discípulos que estavam de portas fechadas com medo dos judeus. Jesus se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, lemos no Evangelho, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Depois o Evangelho relata a experiência de Tomé, que estava ausente neste primeiro momento e só depois reconheceu Jesus como Senhor e Deus, ao colocar suas mãos nas chagas abertas, especialmente no seu coração. É belíssimo. Nós podemos entender realmente algumas expressões que nos ajudam a entrar neste mistério. Primeira coisa, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Na verdade, a noite para os judeus já pertencia ao dia seguinte. Então, tem algo que precisa chamar a nossa atenção. Porque João fala a noite daquele dia, quando, pelo cômputo dos dias para os judeus, a noite do dia anterior já pertencia ao dia seguinte. Por isso que a Páscoa e o Shabat também se celebra sempre na noite anterior. Na sexta-feira já começa o Shabat. Por quê? De fato, aquele mesmo dia é a tradução certa. Porque é um dia que continua. Jesus se faz presente e é tempo de Páscoa. A Páscoa é um grande dia. O dia que começa com a ressurreição de Cristo e termina no fim dos tempos, quando Cristo se manifestará em sua glória para toda a humanidade. Belíssimo. Mas não é só questão de tempo, é questão de presença. O mesmo Cristo que foi crucificado é o Cristo que agora apresenta seu corpo glorioso, mas real. Um corpo que podemos tocar. E as chagas ainda estão abertas, quase como a carteira de identidade de Jesus. Nas várias aparições, ele também pedirá de poder comer e beber para que possamos entender que o mesmo Cristo, ele, o ressuscitado, crucificado, o crucificado que ressuscitou, em carne e ossos. Então, tempo, espaço, presença real de Cristo nos levam a entender que hoje somos chamados, neste dia, no mesmo dia, a encontrar Jesus que sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando nós, como os discípulos, estamos fechados nos nossos medos, na nossa indiferença, na nossa incapacidade de crer profundamente e confiar no Senhor. Interessante que Jesus pediu a Santa Faustina que naquela imagem de Cristo ressuscitado e glorioso, chamada de Jesus misericordioso, se colocasse no fundo da imagem do quadro essa inscrição: Jesus, eu confio em ti. Somos chamados no cotidiano a fazer a experiência de Cristo ressuscitado. No cotidiano, a experimentar o fruto desta confiança.
Eu nunca esqueço de irmãos que, num momento de trabalho normal, entrando na presença de Jesus, pois sempre Ele está presente, não nós. Muitas vezes nós estamos distraídos, ausentes a nós mesmos. Mas quando estamos presentes e trabalhamos em Cristo, fazemos do nosso trabalho a nossa oração, nós podemos experimentar como esse servente uma experiência fortíssima. E este amigo foi batizado no Espírito Santo durante o trabalho normal, quando lembrou que ele podia receber o Espírito Santo, suplicou o Espírito enquanto fazia o seu serviço e sentiu uma força, uma graça, uma alegria. E aquele serviço se tornou um serviço divino mesmo que humano, pois tudo o que humano se torna divino quando nós vivemos na sua presença, que tudo santifica, que tudo transfigura. Lembro de um outro missionário que ao limpar o banheiro invocou o Espírito Santo, começou a orar em línguas e de repente ele testemunhou que foi realmente batizado no Espírito e foi tomado por uma força tão grande, um calor e uma alegria que era transbordante. Precisamos entender que tudo que é verdadeiramente humano se torna divino, pois Cristo assumiu tudo e tudo transfigurou, tudo glorificou no seu corpo ressuscitado. Tudo é santo, fora o pecado. Em tudo, nós, em cada circunstância, em cada oportunidade, podemos encontrar o Senhor que está vivo e que sempre vem ao nosso encontro, lembrando-nos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O Evangelho nos diz que os discípulos então se alegraram por verem o Senhor, reconheceram pelas chagas. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. A paz, o shalom, é a plenitude da graça, a plenitude da presença, a plenitude dos dons do Espírito Santo. Sim, e Jesus não culpa os discípulos que o abandonaram, que o renegaram ou até o traíram, como Judas, mas ele apenas se mostra e se dá totalmente no seu amor misericordioso. Eles o tinham abandonado por medo da morte e ainda estão com medo, fechados no cenáculo, por medo da perseguição. Bom, mesmo assim, ele vem. E a iniciativa é sempre dele. E a conversão, o perdão dos pecados são o convite do Senhor, mas nunca chamando a atenção pelos nossos erros, só mostrando o seu amor, dizendo: olha nestas chagas, quanto vocês são preciosos para mim, quanto me custaram. Diz Papa Francisco que Jesus no céu apresenta continuamente suas chagas para o Pai, para lembrar quanto nós valemos e como Ele deu a vida para que sejamos salvos, e assim mostra para nós, para que nós entendamos quanto o Pai nos ama, quão preciosos somos. A caro preço, diz a palavra, fomos comprados. Ele nos chama a uma intimidade, porque a alegria de Deus é perdoar. E não chama os santos, ele chama os pecadores. Como diz Jesus para Santa Faustina, os maiores pecadores são aqueles que mais merecem a sua misericórdia, pois o abismo da nossa miséria atrai o abismo da sua misericórdia. E assim Deus se reconhece, como lemos em Ezequiel no capítulo 31. Disto todos conhecerão quem é Deus, pois Ele perdoa todos os pecados. Conhecer a Deus significa conhecer que Deus é um Deus misericordioso, conhecer a essência do Senhor, maior atributo, como Jesus diz para Santa Faustina, maior atributo de Deus é a sua misericórdia. E é belíssimo, porque o próprio Pedro, por exemplo, que reconheceu de não conhecer Jesus na casa de Caifás, só depois da ressurreição, disse no capítulo 21 de João: tu sabes tudo, sabes que te amo. Não conhecia ainda Jesus. Foi através da sua fraqueza, através da misericórdia que Deus lhe deu, confirmando na fé, para que ele mesmo pecador e fraco pudesse confirmar os seus irmãos, através da misericórdia que Pedro entendeu e conheceu. Senhor, tu sabes tudo. A experiência da misericórdia também nos leva a conhecer a nós mesmos. E quando Tomé também colocará as mãos na chaga de Jesus, ele reconhecerá Cristo como meu Senhor e meu Deus. Mas neste momento, Jesus também confirma a fé de Tomé, e Tomé se conhece como um apóstolo que
mesmo consciente da sua fraqueza, no final dará vida para anunciar que Cristo ressuscitou e morrerá como mártir na Índia, evangelizando estas novas terras. Sim, nós temos que entender que o pecado não é a nossa verdade. Peccare umano, dizemos muitas vezes, na verdade não é exato, peccare é diabólico. Pecado não é a verdade do homem, é mentira, mentira de Satanás. A verdade do homem, a verdade de cada homem, é que assim como o Pai enviou o Filho, Ele nos envia. A verdade do homem é que nós somos capazes de Deus, e que Deus nos torna capazes de amar como Ele amou, de perdoar como Ele nos perdoou. Por isso Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Na verdade, a tradução certa é recebei Espírito Santo. Como dizer, é o Espírito sem medida, não é um pouco do Espírito Santo, é tudo. E por isso que cada dia mais nós podemos nos abrir ao Espírito de Deus, e cada dia mais podemos respirar o Espírito de Deus, e cada dia mais podemos renascer no Espírito de Deus. É interessante que esta palavra insuflou o Espírito Santo, uma palavra que se usa só 3 vezes, uma no Novo Testamento aqui e 2 vezes no Antigo, em Gênesis e em Ezequiel 37. Em Gênesis, na criação do homem, e em Ezequiel 37, quando o profeta é convidado a soprar, a pedir que o Espírito possa soprar sobre os ossos áridos para que revivam. Como dizer, veja, a tua verdade é que somos feitos para a santidade, somos feitos para uma vida que não passa. A verdade do homem é ser imagem de Deus. O mesmo Espírito que Cristo recebeu para perdoar os nossos pecados é o Espírito que nós recebemos para que, perdoando, sejamos testemunhas da misericórdia. E Jesus veio, como diz Santa Faustina, para transformar os pecadores em santos, assim aconteceu para os discípulos, em testemunhas da sua misericórdia. É o milagre da graça. Só pela graça somos salvos, não pelas nossas forças. Todo pecado é mentira de Satanás, é um entortamento da nossa natureza rumo ao pecado, rumo à concupiscência, a sermos escravos dos vícios e não livres para amar. Agora, aqui no cenáculo, os discípulos renascem como no Rachamim. Rachamim significa misericórdia em hebraico, mas literalmente é um útero de misericórdia, entranhas de misericórdia. E neste Rachamim eu escuto o Senhor que me diz, tu és meu filho amado. Escuto a voz do Pai, na verdade, que através de Cristo me diz, tu és meu filho amado. Escuto a voz do Espírito, porque só o Espírito pode clamar Abba, Pai, e só o Espírito pode nos convencer, e podemos, no Espírito, dizer que Jesus é o Senhor. Como é lindo poder renascer, sermos misericordiosos como o Pai, como diz Lucas, no capítulo 6, no versículo 36. A morte é o salário do pecado, mas não é a última palavra. Cristo ressuscitou para que nós possamos ser manifestação da sua misericórdia no mundo. Somos transformados pelo Espírito Santo e cada dia mais. Por isso, recebei Espírito Santo, para que sejamos novas criaturas. Todo pecador, sempre digo, tem um futuro. E todo santo tem um passado. Agora é a hora. No mesmo dia, Jesus ressuscitado te visita hoje para que você faça experiência da sua graça, para que eu e você sejamos realmente testemunha deste amor transbordante que não se contive. O coração do Pai estourou, eu creio, no Big Bang, quando quis transmitir a sua vida à humanidade, à criação inteira. E o coração do Filho, que traspassado na cruz, estourou de amor, derramando rios de água viva, de sangue, para que sejamos purificados, trazem para o nosso coração o Espírito Santo. Este amor derramado no nosso coração que nos leva também a experimentar o nosso coração estourar de amor pelo desejo de comunicar esta graça para todos os homens. Aqui gosto de lembrar Santo Afonso, que ficou corcundo de tanto confessar. E sendo que o queixo dele batia no peito, formou uma ferida no peito e dizia: por amor dos pecadores, Nosso Senhor me deu uma ferida no peito, como Ele tem uma ferida no peito, para amar e perdoar. Que cada um de nós sinta este amor transbordante e que sejamos testemunha da sua misericórdia nesse domingo.
O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz. Um feliz domingo da misericórdia para todos.